E vamos permanecer nesse tema, o conflito no Oriente Médio. Vamos conversar agora com o professor de Relações Internacionais do IBMEC do Rio de Janeiro, Lier Pires Ferreira. Muito boa noite, professor. Boa noite, Marcelo. Boa noite a todos aqueles que nos acompanham nesse momento. Professor, semana que vem haverá, portanto, aí a data de 1 ano, né, no dia 7 de outubro, de todo esse conflito inicial do Hamas em direção a Israel. O senhor acredita que o premier Benjamin Netanyahu, ele foi muito criticado antes, em razão aí de não haver um trabalho de inteligência que pudesse impedir a dimensão do que foi 7 de outubro do ano passado? E agora há uma resposta praticamente nesta data aí, e é claro que ele é muito questionado ainda internamente em Israel, mas de qualquer forma é uma resposta da inteligência de Israel, professor? Marcelo, nós sabemos perfeitamente que os acontecimentos, né, do 7 de outubro do ano passado foram muito duros, foram muito impactantes, né? Foi um dos maiores atentados extremistas dentro do território de Israel, vitimando, né, homens, mulheres e crianças, e também, né, gerando aí um conjunto de reféns que aí, em parte ainda estão aí de posse do Hamas, né? Então, a reação de Israel é uma reação legítima do ponto de vista daqueles países que sofreram algum tipo, né, de violência por parte de um grupo ou de um país estrangeiro. O que nós questionamos, e quando eu falo nós questionamos, boa parte dos analistas internacionais, mas também uma parte muito significativa da sociedade israelense, tanto dentro, né, de Israel quanto fora, aqui no Brasil, né, uma série de judeus presentes em nosso país, questionam uma desproporcionalidade, né, desses ataques, principalmente na produção de mais de 40 mil mortos, né, do ponto de vista do povo palestino na faixa de Gaza, né, e de uma certa incapacidade ainda, né, desses ataques israelenses gerarem aquilo que o Netanyahu lá atrás falou, né, quebrar o pescoço do Hamas e impedir com que o Hamas continuasse operacional. Temos quase 1 ano desse conflito, um conflito muito duro, um conflito muito sangrento, e a capacidade de atuação do Hamas, embora bastante prejudicada, ainda é muito significativa. Paralelamente a esse confronto, né, com o Hamas, nós vemos aí o confronto de Israel também com outro grupo extremista, esse de base xiita, né, e presente principalmente no Líbano, no sul do Líbano, que é o território que o Hezbollah domina, e esse conflito com o Hezbollah, ele tem, de fato, como a nossa reportagem acabou de mostrar, um potencial de escalar este conflito já bastante duro. Por quê? Porque nós sabemos que o Hezbollah tem como patrono o Irã. E o Irã é a segunda grande potência bélica do Oriente Médio. A primeira, claro, é o próprio Estado de Israel, que é uma potência nuclear, inclusive, embora não se assuma com essa feição, com essa configuração. Então, a possibilidade da entrada do Irã neste conflito, né, ela é um drama com o qual nós vamos ter que lidar aí nos próximos dias. No entanto, nós sabemos que o Irã tem sido bastante cuidadoso, né, em enfrentar diretamente Israel ou os Estados Unidos. Se é verdade, portanto, né, que quando Israel atacou o consulado iraniano em Damasco, na capital da Síria, em abril, matando 8 comandantes do alto escalão das forças, né, o Irã respondeu muito rapidamente, lançando centenas de mísseis, drones, enfim, foguetes contra Israel. No entanto, né, quando houve, né, o assassinato do líder político do Hamas, o Ismail Haniyeh, em Teherã, no final de julho, né, o Irã prometeu retaliar e até agora não o fez explicitamente. Então, assim, nós estamos aguardando, cautelosos, né, a possibilidade de que o Irã adentre mais sistematicamente nessa guerra, mas, em princípio, eu não quero acreditar que o Irã iria diretamente para esse confronto. Talvez ele continue atuando através de outros grupos extremistas, inclusive os Houthis, né, que já estão há algum tempo nesse confronto, né, tendo como base o Iêmen. Professor, o senhor falou da questão nuclear, né? Quer dizer, assim, há muita especulação em torno da possibilidade do Irã, justamente, ele ter algum armamento nuclear para potencializar toda essa reação também, ou ir buscar isso, né?
De fato, vivemos dias difíceis aí e muito arriscados mesmo? Olha, nós vivemos dias difíceis e muito arriscados do ponto de vista da nuclearização de um conflito, mas eu ousaria dizer que o conflito mais próximo, né, de ter uma resposta nuclear talvez seja o conflito russo-ucraniano, que nós poderemos abordar num outro momento. Né? Focando aqui na nossa pauta, que é o conflito entre o Hamas e Israel, eu não acredito, né, na possibilidade imediata da nuclearização desse conflito, muito pelo contrário, até porque o Irã, se possui armas nucleares, como muitos suspeitam, eu particularmente, né, tenho minhas dúvidas, não tenho certeza de até que ponto essas armas, se existentes, poderiam de fato ser colocadas do ponto de vista operacional. O que a gente tem muito claramente como possibilidade nesse momento, em que pese a cautela e relutância, né, de nas últimas décadas o Irã entrar num conflito direto, né, nós sabemos que o Irã sofreu bastante no conflito com o Iraque nos anos 80, né, quando o Irã era apoiado pela antiga União Soviética, e o Iraque, então, tinha como preferencial aliado os Estados Unidos. Né? Então, assim, o Irã tem relutado muito em ingressar diretamente num confronto. Eu não tenho convicções de que a escalada desse conflito significaria uma entrada do Irã num conflito direto com Israel, mas que respostas iranianas, né, contra alvos israelenses no Oriente Médio e em outras partes do mundo podem vir a acontecer e certamente acontecerão. Quanto a isso, eu tenho poucas dúvidas, em que pese a eficácia, né, da inteligência israelense nos últimos tempos, né, que vem conseguindo impingir danos objetivos, né, às forças do Hezbollah. Nós vimos aí a explosão dos pagers, né, que, embora não seja admitida pelo Mossad nem pelo governo de Israel, é tratada como uma ação do Mossad e do próprio governo Netanyahu pela própria imprensa israelense. Então, assim, não há dúvidas de que nós teremos algum tipo de escalada nesse conflito, né? E a semana que celebra aí, entre aspas, né, que registra um ano desse conflito, talvez seja um dos momentos de auge dessa tensão nesse momento, porque haverá uma grande mobilização em Israel, né, por parte daqueles que apoiam e daqueles que criticam as ações de Netanyahu, e essa poderia ser um momento privilegiado para uma ação, né, do Irã, através dos seus aliados, contra alvos israelenses, se não em Israel, certamente em outras partes do mundo. Professor, para a gente fechar, a gente pode esperar, então, mais guerra do que ações diplomáticas que possam impedir aí a escalada. Como o senhor falou, temos 2 conflitos aí abertos, o papel da ONU muito questionado, de fato, está mais para ter mais guerra do que diplomacia? Olha, não há dúvida de que nós estamos longe de encerrar tanto, né, este conflito entre o Hamas e Israel, né, quanto o conflito russo-ucraniano, que já se aproxima de 950 dias. Nesse sentido, há algumas iniciativas interessantes, né, que acontecem no mundo, uma delas patrocinada pelo Brasil e pela China, né, numa tentativa de criar um pacto global pela paz, né, que consiga convergir aí outros países numa tentativa de solução negociada dos conflitos hoje em curso. O alvo prioritário dessa proposta é o conflito russo-ucraniano, mas nós sabemos também que o conflito entre o Hamas e Israel está muito presente na agenda diplomática, tanto do Brasil, quanto da China, quanto de outros países. O México agora, né, entre ontem e hoje, ingressou nesse pacto global. Então, assim, a necessidade que nós temos hoje de criar mecanismos dialogais, diplomáticos, para a solução de conflitos é um imperativo. Por quê? A continuidade dessas guerras ela é absolutamente disfuncional. Se não para os interesses, né, de países, potências, enfim, e grupos empresariais que lucram necessariamente com a guerra, certamente para os interesses da humanidade. Nós que aqui estamos como comentaristas, toda a imprensa local e internacional, todos nós estamos lutando pela paz e esse é o nosso objetivo. Esta guerra, esse conflito entre o Hamas e Israel, ele tem que cessar. E todos os nossos esforços devem ser, nesse momento, não para reconhecer as razões e os interesses de um lado ou de outro, quer do governo Netanyahu, né, quer dos seus inimigos no Oriente Médio, mas temos que trabalhar decisivamente em relação à paz. E trabalhar em relação à paz é criar um mecanismo de interrupção imediata desse conflito. Talvez esse primeiro ano, a data que marca o primeiro ano desse conflito, seja um momento também forte para a paz. É isso que nós esperamos.
Conversamos então com o professor de Relações Internacionais do IBMEC do Rio de Janeiro. Agradecemos o professor Lier Pires Ferreira conversando conosco sobre esse conflito no Oriente Médio. Muito obrigado, professor. Boa noite. Marcelo, boa noite. Fico à disposição de vocês. Boa noite a todos. Boa noite.